Olá a todos, eu queria agradecer a presença de todos e hoje a gente vai ter mais uma das nossas reuniões científicas, né, do setor de terapia intensiva da disciplina de medicina intensiva da Unifesp e hoje vai ser um dia assim bem interessante, bem especial, em que a gente vai discutir o tema de US$ 1 milhão, né? A gente vai falar sobre erros comuns a evitar no seu artigo científico, né? E hoje a gente tem o prazer de ter novamente aqui o Dr. Antônio Paulo Nassar Júnior para brindar a gente com bastante conhecimento, tá? E ele é médico intensivista e docente da pós-graduação do AC Camargo Cancer Center. Ele é médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, é membro do comitê científico da BRICNET e é editor adjunto da Critical Care Science, tá? Hoje a gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente do que geralmente a gente faz, então o Dr. Paulo vai fazer uma aula expositiva de mais ou menos uns 15 minutos e depois a gente vai seguir com um bate-papo. Tá? Então, vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. Se quiser abrir o microfone depois, pode abrir, senão vocês colocam no chat que a gente faz a pergunta para ele. E na discussão a gente também vai ter a ajuda aqui do Dr. Flávio e da doutora Flávia, lembrando que a doutora Flávia também já foi, né, por quase 6 anos aí, editora da revista, né, editora-chefe. Tá bom? Então vai ser bem interessante essa discussão. Então, obrigada. Pode começar se Obrigado, quiser. Dani. Obrigado, Dani, pelo convite. Então, vai ser uma apresentação curta em que eu vou falar de erros comuns, né, que todo mundo comete e como a gente pode lidar com eles para aumentar a chance de um aceite da sua publicação. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a rejeição, como no amor, a rejeição é a regra, tá? Então, a maior probabilidade, a hora que você envia um artigo para a revista, né, para uma revista que seja indexada, uma revista que tenha aí um processo editorial de revisão adequado, é de você ter o seu artigo negado, tá? Então, o primeiro ponto é trabalhar com essa expectativa, alinhar essa expectativa, saber que a maior chance acaba sendo essa, e isso não significa que necessariamente que o artigo está ruim ou que tudo que você fez não valeu a pena, né? Embora muita gente fale sobre esse assunto, pouca gente quantifica as causas de por que, que um artigo é rejeitado, né? Então, quando eu fui fazer o levantamento dessa aula, para essa aula, que foi uma aula que eu dei no Congresso Brasileiro ano passado, eu encontrei, na verdade, dois artigos, eram dois artigos de revistas indianas, que eles faziam um levantamento de um prazo, acho que era 1 ano, 2 anos, das submissões para aquela revista, para aquelas revistas, né? E quais que eram os motivos de ter o artigo rejeitado. Então, na verdade, quando a gente tem um artigo rejeitado, pode ser rejeitado em dois momentos. Ele pode ser rejeitado inicialmente, que a gente chama normalmente de desk rejection, que é o editor-chefe dá uma lida e já recusa o artigo, tá? Ou ele pode passar pela revisão, por uma revisão de pares, e aí ele ser rejeitado. Então, as barras em azul, elas mostram os motivos pelos quais você tem uma rejeição inicial aí pelo editor mesmo. Então, assim, o principal motivo é falta de novidade, né, naquela área para qual que a revista está inserida, né, então, para qual você está submetendo o artigo. Depois a gente tem tá fora do escopo da revista, então você vê que é uma coisa que o editor pega. Então, se tiver no escopo, se já é uma coisa que vai fazer com que o editor leve em conta que deu uma lida no seu artigo, né? Não vai ser uma coisa que um revisor vai pegar, porque teoricamente, se você submeter um artigo de medicina de família para Critical Care Science, o Jorge, que é o editor-chefe, já vai pegar e vai recusar de cara. Não vai ser um revisor, não vai ser a Dani ou o Flávio revisando o artigo e vai falar: nossa, esse artigo é de medicina de família e deixaram passar. Isso vai ser bastante raro. Aí a gente tem depois falhas no desenho, né? Erros relacionados à parte ética, então às vezes não deixar claro como que passou por um comitê de ética, ou na verdade, fazer, por exemplo, um ensaio clínico sem termo de consentimento, alguma coisa desse tipo.
Em vermelho, a gente tem os motivos que levam os revisores a darem um parecer pela rejeição do artigo e aí o editor associado e o editor-chefe acolherem essa opinião. Então, assim, uma apresentação pobre do artigo, né, uma escrita pobre, que você não consegue entender o que está acontecendo, é a principal causa que leva aí os revisores a recusarem o artigo. E depois tem a falha de novidade, né, a falta de novidade, falhas metodológicas e discussão inadequada também. Então, a regra número um é que a gente tem sempre que pensar no artigo é, antes de iniciar o estudo, né? Então, assim, a gente tem que claramente ter uma hipótese, uma pergunta de pesquisa, a gente pensar e passar pelo processo ético adequado, desenhar o estudo, coletar os dados de forma adequadamente, pensar em como eles vão ser coletados antes do início da coleta e analisar de uma forma adequada, tá? Essa aqui é uma frase aí que é dita aí pelo que o Ronald Fisher falou, que não adianta nada a gente consultar um estatístico depois que o experimento acabou, que isso é igual fazer uma necrópsia, né? E aí, no máximo, o estatístico vai entender do que o estudo morreu. Então, assim, o que não é incomum, óbvio que aí na Unifesp é diferente, assim, mas não é incomum a gente ter a seguinte situação. A gente está num serviço, por exemplo, num serviço de terapia intensiva, tem um chefe do serviço, que às vezes é uma pessoa que já tem alguma experiência já publicou, né, um professor, estava lá, vamos fazer um trabalhinho. Colhe uns dados aí e vamos ver o que que dá. Isso daí não dá em nada, isso daí vai dar numa rejeição numa revista boa, com certeza, tá? Então, assim, a ideia é pensar o que que eu quero estudar. Ah, eu quero estudar tal assunto. O que que eu quero estudar dentro daquele assunto? Qual é a pergunta que eu vou fazer? Ah, eu vou comparar dois grupos, por exemplo, eu vou fazer um estudo de prevalência, vou ver a prevalência ou, sei lá, incidência de infecção relacionada à saúde nas minhas UTIs do complexo hospitalar, entendeu? Então, ter isso bem desenhado, passar por uma comissão de ética que vai definir se tudo que você está colocando está de acordo com os preceitos éticos, com as normas regulativas que a gente tem, desenhar esse estudo e pensar bem na coleta de dados. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou são em relação aos dados numéricos, os dados contínuos. Então, imagina que você está coletando pressão arterial do paciente. E aí você só está categorizando se ele é hipertenso ou não. E aí, durante o seu estudo, ou enquanto você está escrevendo o artigo, por exemplo, a noção do que é hipertensão muda, né? O diretriz fala que não é mais, sei lá, 14 por 9, que agora vai ser 13 por 8. Aí você perde esse dado. Agora, se você coletou a pressão que você mediu lá na hora do paciente, você vai poder recategorizar essa variável. Então, assim, variável numérica nunca transformar em categórica na hora que você está coletando o dado. E fazer uma análise de dados adequados, com os testes adequados, para responder a pergunta que você quer. Não ficar procurando um achado positivo para você, entre aspas, facilitar a sua vida. Segundo ponto é escolher a revista com cuidado, né? Então, assim, é muito importante ver o que a revista publica. Então, por exemplo, essa aqui é a página inicial da Critical Care Science, em que fala que a revista é essa Revista Brasileira de Terapia Intensiva, que é uma publicação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Portuguesa, que tem o objetivo de disseminar estudos de alta qualidade clínicos e epidemiológicos translacionais relacionados a serviços de saúde em terapia intensiva adulta e pediátrica. Então, se você está fazendo um estudo em terapia intensiva pediátrica, a Critical Care Science pode ser uma opção. Agora, se você está fazendo uma pesquisa translacional, né, de bancada, que tem a ver com medicina intensiva, também a Critical Care Science é a sua opção. Mas se seu estudo envolve medicina de família, envolve, sei lá, algum outro assunto, não está no escopo da revista, tá? Então, vale sempre a pena dar uma olhada na revista e ver qual que é o escopo dela e o que ela publica. O primeiro ponto é avaliar o seu artigo. Então, ele traz uma informação nova? Qual que é a robustez dos achados dele? Olhe números anteriores da revista, dê uma olhada no que a revista está publicando, né? Eu, por exemplo, hoje mesmo eu estou trabalhando num estudo com outros pesquisadores, né? O pesquisador sênior aí
ele está fixado numa revista que ele quer mandar o artigo, e aí ele tem olhado volume por volume da revista para ver se sai alguma coisa parecida com o que a gente vai fazer. É uma situação, é uma coisa que a gente tem que fazer, ver se a revista publica alguma coisa parecida. Então, dificilmente você vai publicar um estudo que seja, por exemplo, uma série de casos numa revista que não publica série de casos, né? Então, isso tem que ficar bem atento. Então, assim, saíram artigos similares e sempre conversar com um colega mais experiente, um mentor, né? Então, por exemplo, aí na Unifesp vocês têm a Flávio, Fernando, e outras pessoas que já publicaram que podem dar um toque e falar, acho que esse aqui cabe mais acolá. E existem também hoje ferramentas que você pode, por exemplo, colocar o seu resumo do artigo e ele dizer quais revistas que dariam um match, assim, meio que um Tinder da pesquisa científica aí. Essas ferramentas normalmente são de editoras, então elas apontam as revistas daquela editora, mas a Elsevier tem, a Taylor and Francis tem. Se vocês procurarem, tipo, Journal Finder no Google, vocês vão achar isso. Copia e cola o resumo, ele vai dizer qual revista da editora eles acham que vale, que o artigo cairia melhor, né? Uma coisa muito importante que a gente não dá bola, eu não dava muita bola no começo da minha carreira, é escrever uma cover letter, ou seja, uma carta de apresentação. A Critical Care Science recebeu em 2024 mais de 400 artigos, tá? Obviamente, o Jorge ou eu, a gente não vai conseguir ler todos, né? E de repente você trazendo um bom cartão de visitas, né, uma boa carta, explicando qual que é o seu artigo, o que que você estudou, que achado você encontrou, por que que você acha que isso é importante para a comunidade de terapia intensiva internacional, isso facilita bastante a sua vida, tá? Mas, no geral, isso acaba não acontecendo, né? Pelo menos em revistas menores, e a Critical Care Science ainda é uma revista menor, isso acaba não acontecendo, mas, assim, isso é inadmissível numa revista maior de mais alto impacto, tá? Então, na cover letter, você deve explicar por que que você acha que seu artigo merece ser publicado, você atesta a originalidade do artigo e diz que ele não está submetido a outros periódicos, que isso é uma falha ética grave, né? Não se aceita poligamia na ciência, né? Então, você tem que namorar uma revista de cada vez. Você indica já se os autores têm conflitos de interesse, qual foi o financiamento, se alguém tem financiamento privado, de indústria e tudo mais, né? E também é importante dizer, isso não é uma regra total, mas dizer se o artigo ou parte dele já foi apresentado previamente, né? Então, esse artigo a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, os resultados preliminares, e está publicado em tal lugar. Depois da cover letter, o título e o resumo são o cartão de visitas. Por quê? Porque normalmente o título é a primeira coisa que editor, revisor e leitor vai ler. É importante que o título seja claro, conciso e informativo. Então, se eu leio noradrenalina versus dopamina no choque séptico, ensaio clínico randomizado, eu já sei que é um ensaio clínico randomizado em pacientes com choque séptico, que comparou noradrenalina e dopamina. A única coisa que eu não sei é qual é o desfecho primário, quais são os desfechos secundários desse estudo, mas eu já entendi o que é esse estudo. E o mesmo vale para estudo observacional, né? Então, o título tem que ser conciso e já ir direto ao ponto. A outra coisa que é importante é saber que o resumo normalmente é tudo que vai ser lido. O editor-chefe normalmente vai ler só o resumo. O editor associado também muitas vezes lê só o resumo antes de mandar para a revisão por pares. Um potencial leitor vai ler primeiro o resumo e ver se isso interessa a ele para ele ler o texto completo. Então, o resumo tem que ser sedutor. É, Mas na hora em que a gente escreve, o resumo é a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente escreve o artigo todo, e aí, baseado no artigo todo, aquele artigo já foi revisado por todos os autores, está pronto para ser submetido, escreve o resumo, em que você segue uma estrutura, por exemplo, aqui a estrutura de um resumo de um ensaio clínico, né, em que você tem que colocar qual que é o desenho de estudo, quais são os objetivos, qual foi o método que você usou, qual é o seu desfecho primário, você dizer se, por exemplo, num estudo observacional você controlou para fatores de confusão, quantos participantes entraram e os resultados principais. Isso tem que estar no resumo, tá?
Outro ponto importante, e esse é importantíssimo, é seguir o formato que a gente chama de MRD, que é introdução, material, resultado e discussão. A introdução, ela normalmente se resolve em 3, 4 parágrafos no máximo, que ela tem que dizer assim, o que você sabe sobre o assunto, o que, que se sabe, né, o que a literatura sabe sobre o assunto, o que não sabe e o que você quer saber. Então, o que que eu sei? Que choque séptico é um problema, nananã, que mais de 50% das pessoas que têm morrem, nananã. O que que eu não sei? Qual que é o melhor vasopressor para dar suporte hemodinâmico no choque séptico? E o que que eu quero fazer? Eu quero comparar noradrenalina e dopamina nessa situação. É isso. Método é o que você fez, tá? Então, onde o estudo foi realizado, que tipo de paciente você incluiu, que tipo de paciente você excluiu, como que foi o acompanhamento, quais as variáveis foram coletadas. Resultado é o que você achou, tá? E você não tem que fazer nenhuma consideração sobre o resultado na fase dos resultados. É simplesmente reportar o que você achou. Foram incluídos, na verdade, assim, nós incluímos tantos pacientes, tantos foram randomizados para o grupo A, tantos para o grupo B, a média de idade, né, tipo assim, as características gerais estão na tabela 1, tantos morreram, tantos não morreram. Entendeu? É esse tipo de coisa. Só o que foi encontrado. Na discussão, você faz uma síntese do que você achou no primeiro parágrafo, como seus achados se encaixam no que já sabe, então você faz aquele paralelo com a literatura, aponta os pontos fortes e fracos do seu estudo e as implicações dele, inclusive abrindo a porta para novos estudos. Tá? Importantíssimo. A introdução ela deve conversar com a discussão, tá? Então assim, na introdução você apresenta a lacuna de pesquisa. Na discussão você mostra como você fechou ou não essa lacuna de pesquisa. Isso é importantíssimo. Tudo que você descrever no método deve aparecer no resultado. Então assim, se no método você descreveu que você ia colher proteína C reativa diária dos pacientes, você tem que apresentar no resultado um gráfico com a proteína C reativa diária dos pacientes, tá? Não dá para descrever uma coisa no método e aparecer no resultado, e pior, que é o que é mais comum, aparecer alguma coisa no resultado que não estava descrito no método. Aí, de repente, aparece lá uma análise multivariada, seu estudo foi negativo, mas você quer dar um. Você faz uma análise multivariada para encontrar fatores de risco para mortalidade no choque séptico. Isso não era o objetivo do seu estudo, né? E você não descreveu no método. Então, assim, não tem por que fazer isso. Então, não pode ter surpresa. Assim, uma das coisas que eu e mais gente mais odeia é encontrar surpresinha, presentinho Kinder Ovo no resultado que não estava no método. Não ficar repetindo dado no texto e nas tabelas e figuras, entendeu? Então, as características dos pacientes estão na tabela 1. Aí tem a tabela 1 com todas as características do paciente. É, Exceções, talvez o desfecho primário, né? Então, assim, você apresenta o desfecho primário, por exemplo, como um risco relativo, intervalo de confiança, e tem também um forest plot mostrando esse resultado. Esse resultado está na tabela, né? Desfecho primário. Tantos morreram no grupo A, tantos morreram no grupo B, risco relativo de tanto, intervalo de confiança de tanto, valor de P de tanto. Tudo bem, mas não assim. A média de SAPS foi de 63. A idade média foi de 45. Você já tem a tabela 1, tá? E jamais discutir os resultados na sessão dos resultados. Esse achado foi inesperado, ou esse achado confirmou nossa hipótese. Não, 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 não. Siga as regras, tá? Então, pessoas iluminadas do mundo já fizeram guidelines para reportar tudo quanto é tipo de estudo, tá? E todos eles estão disponíveis nesse link, que é o link da Equator. Então, assim, você está fazendo estudo observacional, que talvez seja o que a maioria de nós façamos, é só abrir a diretriz Strobe e seguir o que eles falam, do jeito que reporta. Como que tem que ser o título, como que tem que ser o resumo, o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no método, no resultado e na discussão, tá? Você está, por exemplo, alguns de vocês aí no Unifesp estão fazendo ensaios clínicos, né? Então, vocês vão escrever o protocolo, porque o protocolo, no ensaio clínico, tem duas coisas que são super importantes. Você tem que ter termo de consentimento. E dois, você tem que registrar. Três, né? Dois, você tem que registrar esse estudo antes de incluir o primeiro paciente. Então, tem que estar numa plataforma, por exemplo, Clinical Trials ou Rebec, né, que é a brasileira, qualquer uma que você quiser, mas tem que estar lá antes de você recrutar o primeiro paciente. E terceiro, você tem que publicar o protocolo de estudo antes de você escrever o artigo, antes de você apresentar os resultados finais, tá?
Por quê? Porque eu, como revisor, como editor, eu vou ver se não teve nenhum desvio de protocolo. Você está planejando, se o seu desfecho primário era a mortalidade, não dá para encontrar agora tempo de internação de UTI, tá? Então, assim, esses reportes, eles valem para todos os tipos. Então, estudo clínico, estudo econômico, estudo qualitativo, estudo animal, estudo de quality improvement, tudo isso tem guidelines de como escrever. Segue isso e já segue, por exemplo, se isso é sua dissertação de mestrado, sua tese, já segue também esse modelo, tá? Isso facilita muito, o seu raciocínio e facilita muito para quem for ler. Aí a regra número 7 é escrever bem. Isso é estudo e prática, tá? Então, clareza e concisão. Ninguém aqui é William Shakespeare. Então, assim, frases curtas, direto ao ponto, tá? Sujeito, verbo, predicado. Uma coisa muito importante em literatura científica em inglês. Usa a voz ativa. A gente brasileiro tem muita mania de ficar usando voz passiva. O estudo foi conduzido, os pacientes foram incluídos, foram reportados 3 casos. Quem que fez isso? Foi você, o pesquisador, o seu time que fez isso. Você conduziu o estudo, você incluiu os pacientes e você reportou 3 casos. O resultado não aparece do nada. Então, usa a voz ativa. Isso é uma das coisas que mais irrita quando você tem aí revisores já mais experientes, né, gente que está na ciência há mais tempo, porque a gente, não sei, brasileiro tem essa. Não é só brasileiro, mas assim, mais as línguas latinas têm essa mania de ficar usando a voz passiva, assim, não sei se a gente não quer assumir a responsabilidade, o que que é, mas assim, usa a voz ativa. Consistência nos tempos verbais. Método e resultado é pretérito perfeito. Na hora que você está escrevendo aquele artigo que você está submetendo, publicando, tudo já aconteceu. Você já, tipo, fez todas aquelas etapas, todos os experimentos, você já fez todas as análises, encontrou aqueles resultados. Então, assim, nós incluímos 100 pacientes, desses 100 pacientes, 50 morreram, entendeu? Já morreram, né? Eles não estão morrendo ainda. Então, assim, pretérito perfeito no método e no resultado. E evitar adjetivo e advérbio, tá? Porque assim, a sua opinião ela não importa para a ciência. Quem vai julgar o mérito do seu estudo são seus pares, tá? Então assim, nossos resultados mostraram claramente, os achados foram bastante significantes. Não, não. Nossos resultados foram esses: 50% dos pacientes de choque séptico morreram, tá? Se isso é muito, pouco, se isso é um absurdo, se tem que ter uma política pública para prevenção tal, não é problema seu. E se você tiver a sorte do seu artigo passar pelo editor e ir para os revisores, e os revisores avaliarem e falarem, até que tem coisa boa aí, né? Mas tem que ver algumas coisas. Responda aos revisores, tá? Quando chega a carta-resposta dos revisores, dá uma irritação muito grande, né? Dá vontade de matar, dá vontade de fazer um monte de coisa. Então, assim, dá um tempo, não começa a responder naquele dia, vai fazer outra coisa, vai correr, vai fazer qualquer outra coisa que libere uma dopamina para você. E aí depois, no dia seguinte, você com calma, você lê aquilo de novo e pensa como que você vai fazer para responder, tá? Sempre seja educado e respeitoso, mesmo que o revisor não tenha sido, e alguns muitas vezes são mal educados mesmo, tá? E mesmo que você não concorde com a revisão. Obrigado pela sua opinião, mas nós fizemos desse jeito por causa disso, disso, disso. Você justifica por que que você não vai mudar. E tá tudo bem. Responder ponto por ponto. Então, assim, a melhor coisa é você pegar aqueles comentários revisores, copia e cola no Word, tá? Então, assim, ele fez pontuou a primeira coisa. Você vai, põe um espacinho no Word, aperta o Enter e responde aquilo lá de uma cor diferente, tá? A outra coisa que ele apontou, de novo, Enter, responde de uma cor diferente, tá? Seja claro e objetivo nas respostas, responda todos os pontos, tá? E, para facilitar a vida do revisor, indique as alterações no manuscrito. Então, sempre indica onde as mudanças foram feitas. Então, assim, eu achei que, sei lá, o revisor, que legal, tal, mas eu acho que, na verdade, essa tabela você poderia ter feito assim, assim, assim. Aí você fala, realmente fica melhor. Nós fizemos, tal como o revisor indicou, e a tabela ficou desse jeito. Copia e cola na resposta e fala assim, e tá na página tal do manuscrito, linha tal, página tal do manuscrito. Então, assim, ele vê a resposta, já vai direto lá, porque assim, ninguém tem tempo.
esse serviço está sendo feito totalmente gratuito, né? Tá todo mundo doando o seu tempo, então assim, se eu já achei que o artigo tá bom, era uma coisinha que tinha que mudar tal, talvez eu vá ler só o que você mudou mesmo, entendeu? Então marca de outra cor, já fala para mim onde que tá, então eu vou direto lá na página 7, linha 32 e vejo o que você mudou, tá? E agradeça, obviamente, pelas sugestões úteis, mas não xingue pelas sugestões inúteis. Diga, infelizmente, a gente acha que tinha que ter feito desse jeito, tal, 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 tá? Então, as 8 regras para você aumentar aí a chance de ter seu artigo aceito é pensar bem no estudo antes de começar, isso é fundamental para a vida, tá? Nada de tipo, vamos colher uns dados aqui na UTI e ver o que, que vai sair, pelo amor de Deus, tá? Escolha com cuidado a revista para a qual você pretende submeter, vê o escopo dela, pergunta para quem já tem alguma publicação, não vai você, aluno de C, mestrando, primeira publicação da vida, eu vou agora submeter para Intensive Care Medicine, para o Journal of Clinical Oncology, para o Journal of American Medical Association. Não, né? Escreve uma boa cover letter, explica assim, o que você fez, por que que você acha que seu artigo pode ser publicado, é, apresenta já o que tem de conflito de interesse, financiamento, diz se o artigo foi apresentado em algum congresso, tá? Capricha no título e no resumo. Hoje em dia a gente tem ferramenta de inteligência artificial para ajudar a gente com isso. Manda um prompt lá no chat GPT, me ajuda a fazer um texto, um título para o meu artigo que eu estudei isso, isso e isso, entendeu? Aí você vê se ficou bom, se não ficou, segue o formato, introdução, método, resultado, discussão, e não mistura as coisas, não discute resultado na parte do resultado, não apresenta surpresinha no resultado que você não previa no método, tá? Segue as regras de reporte, né, de relato do tipo de estudo, o consorte para clinical trial, o Strobe para estudo observacional, o Spirit para protocolo, o Prisma para revisão sistemática, segue isso que e assim, se você quiser arrasar mesmo, ainda você anexa o formulário desse daí, o formulário do Prisma, com a visão sistemática, onde tem cada item, você coloca em que página que está. Então, sei lá, tipo, a estratégia de busca está na página 4. Aí, quando o editor, o revisor vê isso, ele já fala, pô, essa pessoa entende pelo menos um pouco, né? Tipo, já senti firmeza. Escreve bem, tá? Então, hoje, de novo, inglês não é nossa primeira língua, né? A gente não é fluente. Se vocês colocam, às vezes, até assim, tem ferramenta de tradutor, de inteligência artificial, que você mandar um negócio em inglês, ele sabe dizer até qual é a sua língua nativa, pelo jeito que você escreve, tá? Nosso cérebro foi formado assim, eu não sei quem foi já criado bilíngue. Hoje em dia, também, Grammarly, Deep Translate, todo esse tipo de coisa vai te ajudar. Então, assim, escreve em inglês, coloca no Deep Translate, por exemplo, no DeepL, né, o Deep Translate, no DeepL, pede para ele traduzir para português, vê se era o que você queria falar mesmo, de repente você faz uma retradução, entendeu? Põe o Grammarly gratuito já ajuda bastante. Então, por exemplo, às vezes ele fala, tipo, orienta a inversão da frase, tá? Usa e abusa desse tipo de coisa que a gente está vivendo um momento bom para isso. E se você tiver sorte de não ter um desk reject, responda adequadamente os revisores. Obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo. Você quer começar, chefe, enquanto eu vejo aqui as perguntas? Não, eu queria agradecer o Paulo aí pela exposição, né? Como ele disse, é um assunto que interessa a todos nós que estamos numa UTI acadêmica, né? A gente tem muitos residentes que têm seus TCCs, a gente tem nossos pós-graduandos, a gente tem os estudos que a gente está envolvidos. Então é muito importante toda essa ciência aí de como não errar, né? E o Paulo começa falando bem mesmo, né, Paulo? Que primeiro de tudo, não entenda que você vai ser naturalmente rejeitado, né? Então, eu Uhum. acho que a primeira pergunta, vou começar na ordem das falas do Paulo, que eu acho que tem muita coisa para a gente comentar, é como na prática lidar com isso, né, Paulo? Quer dizer, depois que eu construir o meu paper, o que que eu devo almejar? O que que você acha que tem que ser a política, né? Eu tenho dois pensamentos. O pensamento se eu for aceita na primeira revista que eu submeti, eu provavelmente deveria ter submetido numa revista de impacto maior, porque eu tentei baixo demais. Então, isso é uma linha de raciocínio. Ou então, não, eu acertei a revista que eu tinha realmente a chance de ser publicada.
Então, qual que é a lógica desse caminho? Ah, não, então eu vou tentar uma revista de impacto acima do esperado para a minha produção, né? E ainda por cima vou aproveitar, se ela for me mandar para revisão, vou reformatar isso, que são os famosos 3 Rs, né? Revise, os 3 Rs não é de reciclagem, é revisar, reformatar e ressubmeter. Porque todo o problema dessa segunda estratégia, que é mirar mais alto, é a procrastinação, principalmente dos nossos pós-graduandos, porque não lidam bem com a síndrome de rejeição, É né? difícil ser Então, rejeitado. No é amor e difícil na ser ciência. rejeitado, em todos os casos é difícil ser rejeitado. Então, a primeira pergunta para o Paulo é como é que na prática você faz? Você, alternativa um, mira na revista certa e se conforma, não pode ser a New England, tá, Paulo? Eu estou falando a revista certa, né? Então, a revista certa e se conforma, se você for aceito, falar assim, não fica com arrependimentos, ou mira mais alto, mas tem que lidar com a síndrome de rejeição dos nossos jovens pesquisadores que não estão escolados como nós, né? Porque eu já tive artigo que foi rejeitado 10 vezes, reformatado 10 vezes. Tá? E aí, Paulo? Ah, Flávio, eu acho que é meio isso, assim, acho que tem a ver com o tempo de experiência, né? Eu não tenho metade, um quarto da experiência que você tem, né? Mas, assim, falando por mim, hoje em dia eu prefiro acertar de primeira. Eu acho que daí você consegue tocar sua vida para frente, né? Porque até normalmente você não está envolvido só naquele projeto, só naquele estudo, né? Você tem outros alunos, e tal. Mas assim, como eu acho que é aquelas coisas da vida, assim, de você também entender o que que é suficiente, né? Assim, como eu já tive, sei lá, eu nunca tive New England, né? E eu imagino que eu nunca vou ter. E tá tudo bem para mim, entendeu? Eu acho que você entender que você fez um estudo bom, passou uma mensagem boa, a gente que lida com aluno, principalmente assim, entender que você formou uma pessoa, acho que às vezes é mais importante, né? A gente é meio escravo dessa história de fator de impacto e tal, por conta dessas avaliações de pós-graduação e tudo mais, né? Mas assim, eu hoje em dia prefiro acertar de primeira. Mas assim, quando tem aluno envolvido, normalmente eles estão precisando ainda, entre aspas, se provar, e aí eles querem tentar uma coisa de mais alto impacto, e tudo bem também, né? Acho que tudo bem, acho que tem que passar por isso. Mas o estudo, assim, se a pessoa ela fez o estudo direitinho, dentro da limitação do que era possível, né? Porque a gente não tem financiamento, para fazer mega trials e coisa do tipo. Mas você fez direitinho, você tinha uma pergunta que você respondeu. Resultado, você tipo não está fazendo p-hacking, né? Procurando alguma coisa. E aí você publica, tipo, na Critical Care Science, acho que tá tudo bem, entendeu? Acho que você cumpriu o seu papel, entendeu? Você se formou. E muitas vezes, né, os alunos estão começando, quem vai seguir a carreira não é o melhor artigo, não é o primeiro, não é a tese. Por exemplo, na minha tese de doutorado, que era um ensaio clínico, eu fui rejeitado 7 vezes. E na revista em que foi aceito, eu me lembro como se fosse hoje. A primeira, o editor associado, escreveu assim: o seu artigo está muito longe de ser publicado. Começava a frase assim. E aí, tipo, eu não acho que ele é o meu melhor artigo mesmo, assim. Depois eu fiz coisas que eu acho mais legais. Então, acho que é isso. Paciência, né? É só para reporte, este artigo foi rejeitado 10 vezes, foi o spread em Então, emergências brasileiras, porque os revisores tinham uma dificuldade enorme de compreender o que nós estávamos dizendo com relação às emergências, à sepsis nas emergências brasileiras. E acabou sendo bem publicado, uma revista de fator de impacto, 4 ou 5, alguma coisa assim, né? Então era uma isso. questão do entendimento, E era um né? estudo super importante, né, Flávio? Eu lembro dessa. Sim, sim, sim. Super importante, mas talvez tem muito azar, muito sorte e azar, né? Porque assim, Também eu tem muita até sorte eu e azar. E mesmo, a gente assim, tem que lidar com isso, né, Paulo? Com a é, sorte e o azar, né? tipo assim, você tá de mau humor naquele dia, aí tipo, chega para você ver aquele artigo e você fala, ai, que porcaria, eu vou rejeitar logo que eu não quero esse negócio na minha frente. O Tobin mesmo falava, né, que o Tobin foi editor do Blue Journal há muitos anos, né, ele falava assim, que tipo, se ele brigava com a mulher, ele rejeitava mais artigo. Então, Eu tenho Bom, uma pergunta para fazer em relação a isso, e tem depois a várias gente. perguntas lá no Não, chat, hein, Ivete? eu vi. É só assim: qual que é o papel
do editor e revisor nas negativas, porque assim, a gente está lidando com rejeições e emoções, né? E aí a gente quer formar bom, a gente quer estimular a pesquisa. Então, quando um revisor ou um editor diz o seu artigo está longe de ser publicado, você acha que isso seria muito destrutivo e talvez fosse melhor ser de uma forma diferente? Tipo, qual que é o papel que essas pessoas têm? Essa é a minha dúvida, depois a gente passa para as perguntas. E o Flávio É também que depois quer daí, por falar. exemplo, esse editor, ele era holandês, né? E é famoso. Então, eu, na verdade, ele não está preocupado com os meus sentimentos, né? E esse pessoal que é mais anglo-saxão, eles separam muito bem as coisas, né? Então, assim, tipo, eles falam, nossa, seu artigo tá uma porcaria, sei lá, você tem um orientador de fora, uma coisa assim, um supervisor, se seu artigo tá uma porcaria, tipo, ele te manda um Word cheio de tracking changes lá, mas ele fala assim, tipo, ah, vamos tomar uma cerveja? Tipo, entendeu? A Uhum. gente não, a gente tem toda essa coisa que a gente mistura, né? Então, assim, a gente, né, tipo, tenta escrever de um jeito um pouco mais, né, sabe, ainda mais quando vê que é aluno e tal, de escrever de um jeito um pouco mais delicado, né? Mas a ideia sempre assim, as pessoas bem intencionadas é tentar melhorar, fazer com que a pessoa melhore, com que o trabalho melhore, né? Claro. Paulo, boa noite. Primeiro que assim, eu acho essa sua apresentação bem bacana. Eu assisti no Congresso Brasileiro e realmente é bem legal. Eu queria fazer só duas observações, Paulo. É, Essa forma que você colocou, né, de regras, ela é bem legal. E a primeira delas eu acho que é fundamental, né? Você pensar bem no estudo antes de iniciar. E eu acho que talvez seja uma das principais regras, sabe, para ter êxito, né, em todo o restante do processo, né? Algo que se eu pudesse acrescentar, eu diria que assim seria fazer nessa parte de pensar bem seu estudo, uma boa revisão de literatura, utilizar aquela estratégia do pico. Eu acho que isso é fundamental. Com A certeza. gente tem aprendido isso na prática aqui com os estudos dos nossos residentes, dos nossos pós-graduandos. Eu acho que fortalece muito essa sua regra número um, né? A gente fazer uma boa revisão de literatura. E a outra observação, Paulo, que eu queria fazer, né, diz respeito à sua regrinha lá número 7, que é escrever bem. Nesse sentido, eu até acho que tem uma série de perguntas que estão aí no chat que estão um pouquinho alinhadas com o que eu iria fazer, né? Porque tem até um editorial na RBTI recente, que acho que até a Flávia escreveu, o Jorge, que falam, eu até peguei ele aqui, né? Fala que a ciência acima do idioma, né? Um apelo à consideração do preconceito linguístico na publicação Uhum. científica, porque isso realmente existe, né? Uhum. Então, assim, se a Flávia puder, você puder falar um pouquinho sobre isso, né? E se a inteligência artificial ela pode auxiliar um pouquinho nesse processo, como é que vocês veem isso? Posso só fazer a pergunta Ah, da Carla pode, que vai de encontro a isso, aí você já ah, responde tudo? pode. A Carla tinha Uhum. perguntado até que ponto a inteligência artificial ajuda ou ela faz o trabalho para você, né? E como é que a gente consegue diferenciar isso e se um revisor conseguiria perceber isso? É só para já responder tudo junto, já aproveitar e responder a pergunta da Carla. Tá. Eu tenho uma opinião Do bem Fernando positiva. Ramos também, tá, Paulo? Fez a mesma pergunta na mesma linha para a gente já avaliar, que nosso tempo está curto, né? Qual que é a opinião do uso do chat GPT, por exemplo, para auxiliar no texto? Se ele é só para ajudar na tradução, na correção, ou ajudar na construção do texto? E eu já emendo a pergunta seguinte, que é: se você usar o chat GPT, em qual desses níveis você tem que mencionar isso abertamente no seu paper, porque ele passa, ou seja, tem que ser qual a transparência que você tem que ter se você construir o seu texto no chat GPT. Tá. Ó, eu acho que a inteligência artificial ajuda, eu interpreto como uma ferramenta que vai ajudar, assim, como estivesse secretariando naquela situação. Acho que ela ajuda nessa parte de superar essa barreira linguística, esse preconceito linguístico. Eu recentemente tive, um tempo atrás, né, ano passado, um artigo que fala, ah, tá bom, tá bonitinho, mas não parece de um... dá para perceber claramente que não é um autor nativo. Eu acho deselegante falar isso, porque ele está vendo que eu sou brasileiro, né? Se ele
pesquisar no Google, ver que se fala português aqui no Brasil. Mas assim, aí eu passei no ChatGPT e falei, escreve como um nativo americano. E aí eu peguei algumas coisas, assim, de advérbios e tal, e acabei modificando. Então acho que dá para, eu acho que supera muito, assim, depois que eu passei a usar, não, eu não tenho, não sou patrocinado e nem assino pago, mas depois que eu passei a usar o DeepL, nunca mais aconteceu de vir na revisão alguém pedindo para revisar o texto, né, revisar o inglês. E o Grammarly também faz esse papel super bem, super bem. Então, assim, e para a gente reportar, eu acho que a gente tá mudando, né, a política na Critical Care Science, deve estar no site logo em breve, em que a gente fala o que tem que reportar de quando se usa aí esses Large Language Models, né? Mas normalmente é mais para construção. Eu não vou lembrar tudo de cabeça agora, eu já revisei isso várias vezes, mas não lembro de cabeça. É tudo para na construção do artigo, mas assim, construção de resultado e tudo mais. Se você está passando só como um revisor de texto, porque, por exemplo, o Grammarly todo mundo já usava muito antes de aparecer ChatGPT e ninguém nunca ficou reportando isso, né? Mas recentemente a gente mandou uma carta para uma revista que a gente reportou que tinha usado o Grammarly e tal, não, não, não. Mas assim, isso já acontecia. O próprio corretor do Word, né? O próprio corretor do Word ele aponta para você, né? Misspelling, aponta às vezes erro até de gramática também. Você vai escrever no Google Docs a mesma coisa, né? Então isso já está acontecendo. Então, se for só para correção do texto, para melhorar a leitura, uma vez que você não é nativo, você normalmente não precisa reportar. Cada editora está soltando a sua diretriz, então dá para vocês consultarem. Vocês entrarem lá na Elsevier, vocês encontram, e nas outras também. Na Critical Care Science, a gente está colocando isso. Se for na construção do estudo, que tem que reportar, e que o ChatGPT não pode ser autor, aquela coisa de sempre. Mas na revisão de texto, isso não é um problema. Tem uma outra pergunta aqui, que é: os periódicos atualmente contam com software antiplágio? Como vocês lidam com isso? Foi a Juliana que fez. Contam, contam. Lá na Critical Care Science, a gente está passando pelo processo, a Flávia sabe bem, pelo processo de submissão a Clarivate para a gente ter o fator de impacto, né? Então, é um cartório, né? Na verdade, tem uma série de coisas que você tem que aderir para passar por isso, e uma das coisas foi começar a fazer um antiplágio, né? Então, tem um software para isso. E já aconteceu em 2 artigos aceitos da gente ter uma porcentagem de plágio alta. Normalmente é o autor se citando, né? Se citando não, né? Copiando de outra coisa que ele escreveu e tal. Mas a gente passa. E aí, quando acontece, assim, só passa, mas só passa depois do aceite, tá? E aí, aí a gente acaba entrando em contato com o autor e fala, ó, tem esse probleminha. E agora, como que a gente vai resolver, né? Eu acho que só um comentário nisso, que a gente lida muito com esse problema, né? E assim, eu já peguei situações de plágio nos textos que eu corrijo, e com pós-graduando, com colegas, e assim, aquela coisa que você lê o artigo de uma outra pessoa, e pega e copia e cola, é inaceitável, né, É, Paulo? isso É mesmo. inaceitável, né? E hoje isso vai ser pego, né? É, Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Além de ser antiético, né, você vai ser é, descoberto ou pelo seu orientador, né, ou por outra pessoa. Se você der azar de que seu orientador tem uma memória meio telegráfica e já tinha lido o artigo antes, vai ser um problema. se for a doutora Flávia, assim, vai ser um problema mesmo. Tem mais Tem, perguntas? tem um monte de pergunta aqui. Verônica está perguntando: tenho dúvidas de como proceder ao comitê de ética as informações sobre os pacientes. Isso não vai entrar aqui na parte de artigo, né? É uma coisa de antes, mas assim, todo estudo tem que passar pelo comitê de ética e você tem que apresentar o que você vai fazer do estudo. De forma geral, se você vai colher dado prospectivamente, você vai ter que pedir termo de consentimento, esse está sendo entendimento geral. Se você acha que isso é inviável, você vai ter que justificar o porquê que você está pedindo a dispensa do termo, né? Mas aí é um papo para outra aula, que dá uma aula inteira só disso. Discutir a ANR e tal é outro papo. Já fica o convite antecipado. Hum. Não, Tem. aí eu acho que, na verdade, até indico um nome de uma pessoa para dar aula para vocês, que eu acho que vai ser muito melhor nesse sentido. Manda mensagem depois falando. Uhum. A gente tem uma outra pergunta aqui da Carla que fala: vale a pena mandar para uma revista de bom impacto, com bons revisores e editores, para crescer com contribuições e revisões?
É o que a Flávia falou lá no começo. Eu acho assim, se você não tiver pressa de publicar, porque assim, o que que acontece quando é um pós-graduando, chega no final de um doutorado, né, doutora Daniele? Você quer se livrar daquele negócio, você não É aguenta mais, você verdade. ficou 4 anos com aquilo, você quer se livrar. Então você pode fazer esse caminho, mas assim, conforme você for tendo rejeição, né, isso vai te dando trabalho, né? Então, como eu falei, meu doutorado foram 7 rejeições. E então é meio isso, assim, que vale a pena, vale. Eu acho assim, principalmente para quem está no início de carreira e se não tiver com essa vontade de, tipo, quero sumir desse negócio, eu acho que vale a pena sim, porque se você tiver a sorte de passar pela revisão, você vai ver opiniões, às vezes, de coisas que você nem imaginava, né? Embora tem gente já usando também inteligência artificial para isso, né? Ó, tá aqui meu texto. Faz de conta que você é um revisor do periódico, de um periódico. Quais os pontos fortes, pontos fracos do meu artigo? E a inteligência artificial faz isso também. Mas eu acho que passar por um ser humano, assim, que pode estar num bom dia ou num mau dia, é bem. E, assim, é curiosíssimo, assim, agora que eu tenho essa função de editor, já tem um tempo, né, desde o do mandato do Felipe. Quando você manda um artigo para 2 revisores e vem opiniões diametralmente opostas. Então você vê que é isso, né? É o acaso. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Verônica. Elaboração de pré-projeto e projeto para mestrado seguem as mesmas linhas de regras? Ah, acho que para escrever, sim, né? Então, a introdução é a mesma ideia, o método você já vai descrever tudo que você vai fazer. Lógico que depois pode mudar alguma coisa no meio do caminho, sem problema nenhum, né? Mas, assim, a ideia é essa, assim, você tem uma introdução que você justifique o porquê que aquele estudo tem que acontecer, um método que diga como você vai fazer aquele estudo, né? E aí você vai pôr o que você espera de resultado, o que você espera de benefício e tal, mas pelo menos a introdução e o método vão seguir a mesma regra, assim. Nessa fala ali do projeto, Paulo, talvez comentar um pouquinho aquilo que você falou antes, né, de que, qual cuidado que a gente tem que ter com esse projeto, e que o projeto também tem regras, né? Lá no Equator a gente tem como reportar, Uhum, sim. mas também existem diretrizes de como escrever um projeto de pesquisa, né? Então, alguém já fez esse trabalho por nós e já disse o que que é que um projeto de pesquisa tem que ter para ele estar alinhado, né? Tanto para a RCT quanto para estudo observacional. Então, é importante as pessoas conhecerem isso. E aí a minha pergunta também aqui é como é que na prática a gente faz isso, né, Paulo? Porque você virou e falou assim, ó, tudo começa com o estatístico, ele não termina com o estatístico. Mas isso é uma coisa, Paulo, quando a gente está num grande instituto de Sim, pesquisa, sim, né, sim. ou em hospitais privados. No nosso mundo real é muito difícil, Não, né, eu também não tenho isso. esse caminho dar certo dessa forma. Então, por mais, eu queria ouvir um pouquinho desse comentário pragmático, sabe? Na realidade das pós-graduações brasileiras, que na maior parte das vezes são feitas sem financiamento, sem bolsa, Uhum, né? uhum. Como que a gente faz, né? Eu acho que a gente, talvez a gente desabafar um pouquinho, assim, que tudo bem, tudo é lindo ali naqueles, mas não é sempre que a gente consegue fazer. Aqui na escola a gente tem melhorado muito e aprendido com os erros, né? O que a gente fez com o pós-graduando, a gente vai melhorando no outro, principalmente quando se fala de estudo randomizado. Então, por exemplo, fazer dummy table no seu projeto. Maravilha, melhor dos mundos. Você fazer, escrever no seu projeto qual é a tabela que vai sair no seu paper futuro, né? Porque se você escrever primeiro a tabela no seu paper, você sabe qual dado você tem que coletar. Então, a gente tem o conhecimento teórico de que esse é o jeito certo de fazer, Paulo, mas e na prática, né? Como é que resolve? A gente continua correndo atrás do prejuízo. É. Não, na verdade, assim, mesmo quando você tem estatístico, né? Então, como você falou dessas instituições privadas grandes, né? Que tem o PROAD e tal, o estatístico está sobrecarregado também, né? Então, também não é essa maravilha toda. Mas eu acho que uma impressão que eu tenho é que a gente, às vezes, se preocupa demais com a análise estatística, tá? E de menos com a pergunta de pesquisa, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, assim. Ah, é porque eu não sei nada de estatística, e tal. Eu falei, tá tudo bem. Mas qual que é a pergunta? Então, assim, se você vai fazer um estudo para ver mortalidade, você vai vai ver qualidade de vida, o que que você vai ver, né? Acho que isso é importante. Então, assim, no projeto, não quando você vai mandar para uma FAPESP, né, uma coisa assim, mas se um projeto você vai submeter para pós-graduação e tal, uma coisa que não tem financiamento, não precisa entrar em grandes detalhes de plano de análise estatístico, mas você tem que saber o que você está perguntando, né, e como que você quer responder.
Então, tipo assim, pelo menos a noção básica, tipo, que tipos de variáveis, acho que isso é fundamental. Agora, assim, se você vai fazer uma regressão linear generalizada com modelo misto e tal, isso. Até porque, assim, Flávia, também, vocês estão num ponto aí que vocês fazem tipo, ensaios clínicos como teste de doutorado, né? Vocês fazem, se a gente fosse fazer uma curva de normalidade das pós-graduações, vocês estão com a cauda bem para a direita, né? Mas no geral não vai ser isso, né? No geral não vai ser isso. Então deve ter pessoas de outros lugares até assistindo e tal, mas normalmente você vai fazer, sei lá, uma corte de alguns do seu centro, de alguns centros, né? Então é saber o que que você vai coletar e assim. E um projeto descritivo, simplesmente descritivo, também já é um projeto muito bom, né? Então, assim, é melhor você fazer uma coisa descritiva bem feita do que você ficar inventando um monte de inferência que não vão te levar a nada, né? Então, sei lá, se você vai escrever um projeto que você está analisando, tipo, a evolução temporal das infecções relacionadas à ciência de saúde, sei lá, das UTIs do seu hospital, você vai ter lá, tipo, incidência, coisa desse tipo, né? Então, taxa de densidade. Mas você não precisa, tipo, de repente ficar explorando fatores de risco e coisas desse tipo. Só você descrever que você está melhorando, está piorando, está igual, já tem o seu valor. Eu queria fazer Eu acho que tem uma uma última. última. Não tem na outra Pode pergunta, falar, Então, Dani. chefe. tem duas perguntas, uma da Dani e uma da Flávia. É. Não, mas não tem nenhuma pergunta no chat nova. Eu já olhei aqui, não Não, tem. no chat não. Tá. Eu só queria fazer uma pergunta e depois a chefe faz, vocês encerram, porque a gente só tem 5 minutinhos. Mas assim, qual que é a melhor forma da gente lidar quando o revisor sugere algo que é meio que a gente uma mudança Não que não parece concordo. ter justificação, no justificativo, a gente não concorda, ou assim, não tem como fazer, não tem como fazer, vai virar uma limitação, é claro, né? Mas assim, que você super não concorda, né? Como é que você deve proceder com isso sem ser rude e defendendo o seu ponto? Tá? Uma coisa que é importante é a seguinte: quando o revisor ele dá o parecer, faz lá a revisão dele, dá o parecer, né? Então, os dois revisores no geral, né? A decisão de seguir em frente ou não é do editor. Normalmente do editor associado, o editor-chefe normalmente acata isso daí. Então, assim, se o editor, tipo, devolveu para você revisar, é porque ele está inclinado a aceitar o seu paper, tá? Então, assim, se você responder justificando bem, mesmo que você não faça uma coisa que o revisor pediu, porque você acha que não tem o menor sentido, isso não vai ser um grande problema, tá? A gente teve um curso sensacional em junho com Gordon Guyatt, né, que é um dos pais da medicina baseada em evidências. E ele falou uma coisa super interessante, assim, normal, assim, você não precisa fazer tudo que o revisor pede, obviamente, mas o que o editor pede, sim. Então, se o editor pegou e escreveu alguma coisa, aquilo lá você vai ter que seguir, porque daí, vamos dizer, o poder está com ele, é ele que vai decidir se aceita ou não, né? Então, assim, se você não concorda, é só responder. Já aconteceu 1000 vezes comigo, assim, de eu sugerir alguma coisa, tal, a pessoa, acho que não, por causa disso, 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 eu falo, beleza, tá tudo bem, então. Eu acho que um jeito também de resolver isso, às vezes o revisor te pede para fazer uma coisa que já está lá, né, Paulo? Então, Tem que... mas tem que ter muita educação para dizer, seu burro, você não viu, isso está na É, página tal. Né? Não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que conseguir fazer, olha, não estava claro, então vou tornar mais claro ainda, sim, troca três sim, palavras na sim, frase e pronto, né? Mas sempre que possível, Dani, a gente deve dar razão para o revisor, né? E tentar mudar, ainda que se o cara pode estar brigado com a mulher, ou ele pode simplesmente ter razão. Razão que você, de ver aquilo 200 vezes, não está enxergando, que para quem lê a primeira vez não está claro, né? Mas a minha última pergunta não era nenhuma pergunta, mas uma mensagem, né, Paulo? Que a gente está falando muito de paper, 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 mas a carreira científica dos nossos residentes, ela começa, não é escrevendo um paper para ser publicado na Critical Care Science. Muitas vezes ela começa fazendo pequenas coisas aqui dentro e apresentando em congresso. Então, eu queria que você terminasse falando um pouquinho da importância desse começo, sabe? E principalmente num lugar como a gente, como você falou, que estamos à direita da curva aí das pós-graduações, fazendo coisas ultra maravilhosas que os nossos pós-graduandos fazem, às vezes isso distancia um pouco os nossos residentes da coisa boa que é você produzir um pequeno
resume, um pequeno trabalho e ter a chance de apresentar num CBMI da vida, ir lá e discutir, defender, mesmo que seja uma coisa que não vai ser publicada eventualmente, né? Então, talvez a mensagem final não devesse ser da maravilha da nossa do que a gente produz, mas sim como a gente pode melhorar esse comecinho da carreira dos residentes que estão nos escutando. Ah, eu acho que sim, Flávio, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que passa por duas coisas, né? Uma é você aprender a ler, então a consumir ciência, porque os residentes daí, ou eles, uma minoria deles vai produzir ou vai ter esse interesse, né? Até porque a gente sabe bem que dá mais dinheiro fazer outras coisas, né? Mas assim, uma minoria vai produzir, mas assim, eu acho que o consumir é mais importante, então você aprender a consumir, a leitura crítica é mais importante. E o segundo é realmente isso, assim, você começar desse jeito, entendeu? De repente, relatar um caso, uma série de casos, você apresentar uma experiência do centro, num congresso, isso não virar um paper, e tá tudo bem, assim. Eu tinha conversado, eu tinha falado num podcast aí um tempo atrás sobre iniciação científica, né? Então, às vezes muitos residentes não conseguiram fazer e tá tudo bem. Mas, assim, tendo a oportunidade de fazer uma iniciação científica, eu acho, na graduação, eu acho que isso é muito bom para entender um pouco como que as coisas funcionam, né? Tipo assim, redigir alguma coisa, ter apresentação de dados, apresentação colher os resultados, apresentar os resultados. Ontem mesmo eu estava na apresentação do PIBIC lá do Secamar. É interessantíssimo, entendeu? Ver, tipo, os alunos, como, tipo assim, 6 meses, um ano, né? Tinham vários prazos lá, quanto que eles amadurecem. E às vezes com coisas simples, né? Tinha um trabalho lá interessantíssimo que ele tinha conseguido entrevistar 4 pacientes só, que era uma síndrome rara, tá? Mas assim, uma ideia super interessante, assim, você via que tipo a pessoa tinha estudado, e tal. Então, acho que é isso, assim, ninguém começa com um ensaio clínico publicado no New England, né? Acho que é importante aprender a leitura crítica, então a consumir. Eu sei que vocês discutem, Journal Club e tal, tipo, acho que é isso daí. E de repente ter a oportunidade de fazer alguma coisa mesmo, de repente ajudar um pós-graduando, né? Então, de repente, ajudar na coleta, na análise, alguma coisa assim, e às vezes um pedacinho daquele trabalho poder ser alguma coisa, né? Muito bem. Muito obrigada, Paulo. Dani, você quer encerrar? Queria agradecer, né? Foi muito rica a nossa discussão, a gente aprendeu bastante e com certeza a gente tem aí um canal, eu espero, né, que a gente tenha, mas eu já tenho certeza que tem um canal aberto aí com o Dr. Paulo aí para a gente seguir nas discussões, né? A gente aprendeu bastante. E é isso, obrigado. Quer falar suas palavras finais para a gente encerrar? Não, só agradecer mesmo, Paulo, né? Tudo que você falou aí conosco hoje e o estímulo que isso dá para os nossos pós-graduandos, o estímulo que isso dá para os nossos residentes que estão começando com a gente no próximo ano e já vão ver, respondendo a pergunta da Verônica, que sim, todas as aulas da nossa disciplina ficam gravadas e disponíveis no YouTube, elas são super acessadas, né, Paulo? Então, é por isso que a gente a, gosta tanto de trazer pessoas boas como o Paulo, que a gente tem certeza que esse conhecimento vai ficar muito disseminado no nosso canal do YouTube. Tá? Agradecer ao Paulo e mais uma vez convidar todos vocês para se juntarem a nós nos esforços de pesquisa aqui da nossa unidade. Né? A gente tem a capacidade de transformar muito. E por último, dar parabéns ao Paulo e ao Jorge e a todos os editores anteriores da RBTI, né? Que eu acho que é uma construção que a gente tem, né? Eu peguei a editoria da RBTI com o Gilberto Friedman e foi um período muito bom nessa transição. A gente entrou no Medline, né? E o segundo passo da revista, muito importante, é o que Paulo e Jorge estão fazendo agora, que é o Clarivate, para a gente ter um fator de impacto, né? A gente tem o potencial com a CCS de ser uma revista de referência, né? E pararem de procurar revistas no exterior quando a gente tem a CCS aqui, né? Que é excelente. E vai ser, sim, com certeza, a opção número 1 dos brasileiros muito em breve, né, Paulo? Então, para esse nível de publicação que a gente está se falando. Ou seja, não tem por que mais submeter para uma Journal of Critical Care ou para o Journal of Intensive Care, ou para este nível de revistas Impacto 3, 4, a gente tem que publicar na CCS, porque ela vai ser um dia uma revista como a Intensive Care Medicine, porque nós temos capacidade para isso. Tá bom? Tomara, né, Flávia? Acho que a gente está trabalhando, né? Como você falou mesmo, desde Muito. Gilberto, depois você, Tiago, Felipe, agora Jorge.
para isso daí, sim. A gente vai ter novidades em breve, não posso ficar falando que vai estar no YouTube agora, mas a gente pode falar em off depois. E agradecer mais uma vez essa oportunidade. Tipo, eu gosto muito de estar com vocês. Da outra vez eu falei isso pro Flávio, então estou sempre disponível para estar com vocês, tá bom? Muito bom. Obrigada, querido. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Tchau, gente.